Olá, tudo bem? Eu gostaria da sua atenção por alguns instantes para que nós pudéssemos meditar um pouco no texto aqui da Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, nós vamos ler alguns versículos e depois vamos extrair desse texto algumas lições para a nossa vida, tudo bem? A partir do verso 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava dormindo. Os seus discípulos o chamaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos aqui mais um relato dos grandes feitos do ministério de Jesus, da obra de Jesus aqui na terra. E nessa ocasião, Jesus convida os discípulos a passarem para o outro lado e entra no barco juntamente com eles. Mas uma coisa que chama muito a atenção, queridos, é que o autor ele começa a narração dizendo: naquele dia, sendo já tarde. Tarde para quem? Porque, na verdade, para Jesus nunca é tarde. Pode ser tarde para o médico, pode ser tarde para o advogado, pode ser tarde para qualquer problema que seja. Pode ser tarde para qualquer pessoa, mas para Jesus nunca é tarde. Isso me faz lembrar de um episódio narrado também nas Sagradas Escrituras, e eu acredito que você já leu ou já ouviu alguém falando sobre isso, sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido e a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Porém, Jesus só chega até a cidade onde Lázaro morava 4 dias depois da sua morte. Mas não era tarde. Era tarde para todo mundo, mas para Jesus era o tempo certo para que ele pudesse ressuscitar o seu amigo Lázaro. Então, queridos, para o Senhor Jesus nunca é tarde. Essa seria a nossa primeira lição. Para Jesus nunca é tarde. Segunda lição. O texto também nos diz o seguinte: levantou-se um grande temporal. Levantou-se um grande temporal. Naquela época, naquela região, era comum, quando as pessoas estavam navegando, se depararem com tempestades de vento. E aí a gente traz para os nossos dias e podemos analisar que, na minha e na sua vida, também não é muito difícil nós nos depararmos com temporais, nos depararmos com problemas, nos depararmos com dificuldades. E se tem uma coisa que nós sabemos muito bem, é enfrentar dificuldades, porque principalmente o brasileiro, ele é especialista, é expert em enfrentar dificuldades, porque nós vivemos isso o nosso dia a dia. São problemas na área da saúde, são problemas na área da educação, são problemas financeiros, são problemas matrimoniais, são problemas de saúde. Olha, o que não nos falta são problemas, e estes problemas, eles podem muito bem ser representados por essa tempestade, por esse temporal. E o texto diz que
Os discípulos, quando enfrentaram o temporal, certamente pela habilidade que tinham, porque grande parte deles eram pescadores, eram homens experientes, acostumados àquele tipo de situação. E eu imagino eles tentando com as suas próprias forças, com seu próprio conhecimento, mas não obtiveram muito sucesso. E chega um ponto que eles percebem que a situação está fora de controle e chamam por Jesus. E dizem: Mestre, estamos perecendo. Não te importas? Nós estamos perecendo. E Jesus, diz o texto que nós lemos, Jesus, ele acalma a tempestade. E esse seria o nosso terceiro e último ponto, porque vamos ser muito breves na nossa meditação. Jesus, ele repreende o vento e ele acalma a tempestade. Ou seja, queridos, seja qual for o nosso problema, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o temporal, a tempestade que estejamos a enfrentar, mesmo que estejamos tentando com as nossas próprias forças, com o nosso próprio conhecimento, mas chega um ponto que nós entendemos que com a nossa força nós não vamos conseguir. Então nós precisamos clamar a Jesus. E quando nós clamamos a Jesus, assim como os discípulos clamaram, e ele acalmou o vento, ele repreendeu o vento e acalmou a tempestade, ele também vai repreender todo e qualquer vento que estejamos enfrentando. Porque uma coisa que me chama a atenção é que era um temporal de vento. Ou seja, a causa daquele temporal, a causa daquela tempestade, eram os ventos fortes. Eu não sei qual a causa do seu problema, mas eu tenho plena certeza de que Jesus, o Nazareno, ele pode repreender esse problema. E ele pode trazer calma a esta situação. Ele pode trazer uma solução. Aquela solução que nós tanto buscamos. É em Jesus que nós vamos conseguir encontrá-la. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.